ele começa a morar com 3 garotas que passam a ensinar o melhor da vida pra ele. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora! Tudo começa em uma residência onde se fala de uma família que, mesmo vivendo separada, continua unida de alguma forma, e essa é justamente a história deles. Já na Academia Saika, é apresentado que se trata de uma escola onde jovens talentosos recebem a oportunidade de desenvolver ao máximo suas habilidades. Aqueles que sonham em entrar para as artes performáticas, esportivas ou turmas de elite acabam recebendo privilégios, já que o ensino oferecido ali é de altíssimo nível. Entretanto, o protagonista nesse exato momento está levando uma surra em pleno tatame e pensa que acabou de ser jogado naquele colégio. O nome dele é Ayase. Porém, ele é humilhado pelo rival, que pergunta se de fato ele é filho da famosa Subaru Ayase. Ao ouvir isso, todos ficam em dúvida se o garoto realmente possui laços com aquela atriz renomada. Também comentam que ele se saiu péssimo no teste para a classe avançada. Então, o próprio Ayase confirma que sua mãe é mesmo uma estrela mundial, conhecida não só pela beleza, mas também por realizar pessoalmente suas cenas perigosas. Nos tempos de estudante, ela era tão brilhante que terminou a escola como a número 1. No entanto, no presente, o oponente manda o garoto levar aquilo a sério, já que os instrutores da escola observam atentamente para avaliar seu desempenho. Isso desperta a fúria do jovem. Ele parte para cima, declarando que nunca praticou esporte algum e que não é a sua mãe. Nesse instante, todos se espantam. Só que o garoto não consegue fazer nada além de soltar socos fracos e desajeitados que apenas irritam o adversário. Por isso, leva um gancho fortíssimo. Logo, todos concluem que o Ayase não passa de um fracasso. Mesmo assim, ele não desanima e afirma que com apenas 17 anos já se acostumou às cobranças que recaem sobre ele apenas por ser filho de uma lenda, e que todos esperam que ele se torne igual. De maneira inesperada, ele se levanta e faz uma pose esquisita, declarando que quanto mais medíocre alguém é, mais se apega à ideia de talento, o que surpreende seu oponente. Pelo menos o jeito de atriz ele herdou. Contudo, Ayase está acabado, sem forças ou moral para se vangloriar. Ainda assim, insiste que ao menos entende o que lhe falta, já que conviveu de perto com um verdadeiro prodígio. Agradece pela luta e tenta sair. Porém, outro estudante, vice-capitão, diz ao adversário que ele não pode se mostrar um fracasso também no esporte, pois as 3 líderes têm expectativas enormes em relação a ele. Nesse momento, o rapaz tenta aplicar um soco brutal em Ayase, prometendo arrancar dele sua verdadeira habilidade. Mas antes que consiga, é interrompido por uma voadora impressionante, certeira no pescoço, digna de uma cena de cinema. A responsável é Keira, a capitã, que repreende o vice por assediar um novato, afirmando que isso desonra as artes marciais. Em seguida, chegam mais 2 alunas. Uma delas é Kazuki, do programa de artes performáticas, que atrai olhares por ser estrela da companhia teatral de fama internacional. A outra é Miwa, da turma avançada, que gabaritou todas as matérias do exame de admissão e já se tornou a campeã mais jovem de Shugi, sendo vista como a maior promessa do esporte. Por fim, surge Nico, capitã do setor esportivo, uma guerreira invicta nas competições de artes marciais, verdadeira máquina de luta. Juntas, essas 3 são chamadas de Trindade Estrangealesa, e comentam que não esperavam menos do filho de uma superatriz, já que ele chama toda a atenção para si. O garoto se impressiona ao perceber que as melhores alunas de cada área são justamente garotas. Elas o cumprimentam, mas logo descobrem que ele é um completo desastre. Desanimadas por não poderem treiná-lo, ainda o informam de que não existe lugar para ele naquela escola. Então, Ayase mostra seu formulário de transferência e diz que irá para a classe de educação geral. Isso surpreende as 3, primeiro por esse tipo de turma sequer existir no colégio, e depois porque ele afirma que, já que não é bem-vindo, simplesmente vai embora. Mas elas ordenam que aguarde e limpe o dojo, pois essa é a obrigação do derrotado. Apesar de reclamar que nem queria ter participado, ele acaba aceitando. Triste, pega o balde e começa a limpar. Ninguém imaginava que o tatame ficaria mais limpo do que no dia em que foi inaugurado. A dedicação do garoto até surpreende alguns. Voltando para casa, Ayase recorda que quando criança, só queria ser admirado como sua mãe. Treinava em seu quarto, mas logo percebeu que ela era um gênio, enquanto ele não passava de um medíocre. Após repetidos fracassos, pessoas foram se afastando, até mesmo sua própria mãe, a única família que tinha. Certo dia ela ficou doente. Ele se lembra de uma conversa antiga em que ela revelou sempre desejar uma família unida como a de uma série de TV. Algum tempo depois, ela acabou falecendo, deixando apenas um livro com uma mensagem, que o filho tivesse uma vida familiar feliz. No presente, Yu recorda essas palavras e decide correr atrás desse sonho para compensar tudo que ele e a mãe não viveram. Assim, chega a uma nova residência e menciona que o senhor Mercadono disse para entrar direto. Fica surpreso ao perceber que sua nova casa é uma mansão e se pergunta quem seria aquele homem. Antes mesmo de pensar direito, Nico surge com uma voadora, achando que ele é ladrão. Ele consegue desviar e ela percebe que é ele, mas acaba caindo de maneira suspeita. Claro, o garoto brinca, dizendo que até os prodígios se ajoelham às vezes, fazendo uma pose teatral que a deixa corada de vergonha. Ele então lhe oferece uma toalha e diz que evitar resfriados também faz parte do treinamento, o que a deixa ainda mais sem graça. Mas logo o barulho das outras 2 chegando assusta o garoto. Elas entram e questionam o que ele está fazendo ali.
Nico afirma que ele invadiu. Por sorte, o senhor. Mercadono liga confirmando que o rapaz é realmente o novo morador, acalmando a situação. No telefone, o senhor. Mercadono comenta que a mãe de Yu havia sido uma grande amiga e também uma benfeitora em sua vida. Por isso, agora ele cuidaria do garoto para que os talentos dela não fossem esquecidos. Em seguida, pergunta se o rapaz já conheceu suas filhas. Ele acaba se dando conta de que esqueceu de mencionar a primogênita Kazuki, a do meio, Nico, e a mais nova, Miwa. Depois de apresentá-las formalmente, pede para que o garoto se dê bem com elas. Ayase fica perplexo, lembrando-se do último desejo de sua mãe, que ele pudesse encontrar uma família feliz. E assim começa a história de como Ayase passou a fazer parte da vida das 3 irmãs talentosas da família Mikadono. Naturalmente, as garotas ficam espantadas, enquanto ele pensa que aquela situação parece saída diretamente de um sonho, mas ainda não sabe se é um sonho bom ou um pesadelo. Ao se deparar com a decisão delas, Nico é a primeira a aceitar, afinal era a vontade do pai. Porém, mesmo dizendo isso, fica corada. Já Kazuki e Miwa não entendem como o pai pôde aceitar cuidar de alguém considerado um fracassado. O garoto, mesmo desconfortável, acredita que pode tentar formar uma família com elas, contanto que se mantenha firme. Se apresenta de forma educada e diz que espera se dar bem dali em diante. Mas quando vai guardar suas coisas, acaba pegando por engano uma peça da mãe delas. Kazuki rapidamente toma aquilo de sua mão, corando de vergonha. Logo depois, Yu percebe que a mansão é uma bagunça. Ao comentar com Kazuki sobre os ensaios de teatro, ela admite que não sobra tempo para lidar com tarefas domésticas. Ele então encontra pratos quebrados e ainda molhados, sinal de que ela havia tentado lavá-los, mas frustrada por não conseguir, os deixou daquele jeito. Miwa também é chamada a atenção por não ter lavado as roupas. Ela tenta se defender, alegando que existem muitos tipos de tecido diferentes. Contudo, Yu rebate dizendo que é bem mais simples memorizar categorias de roupas do que todas as peças de shogi que ela estuda. Diante disso, Miwa retruca que a partir de agora, ele será o responsável pela lavanderia. Ele até aceita, mas insiste que as anotações que ela fez sobre como lavar não deveriam ser desperdiçadas, deixando a garota envergonhada. Para finalizar, Yu declara que a limpeza geral fica por conta de Nico. Ela, irritada, pergunta se ele se diverte apontando as falhas dela, chamando-o de fracassado logo em seguida. Enquanto as 3 irmãs o provocam para se sentirem melhor, Yu continua limpando a casa sem dificuldade. Quando percebem, a mansão já está impecável. Ele ainda brinca que, enquanto elas discutiam, ele fez toda a faxina, e logo depois encena uma pose, dizendo que pode repetir aquilo sempre que quiserem. As 3 ficam coradas de vergonha diante da confiança inesperada dele. Afinal, mesmo sendo um fracasso, o garoto tinha boa aparência. No canto, Yu se sente feliz. Já no dia seguinte, sem aulas, decide tomar café da manhã com as irmãs para conhecê-las melhor. Porém, é interrompido por Nico, que logo cedo já está treinando chutes. Miwa, por sua vez, se concentra em uma partida de shogi, enquanto Kazuki realiza seu exagerado ritual matinal de vitaminas e suplementos. Observando a cena, Yu conclui que não tem nada em comum com elas. Kazuki logo informa que ele será responsável pela casa, já que ela tem ensaios de teatro. Miwa, treinos de shogi e Nico sessões esportivas. O garoto tenta argumentar que só queria compartilhar o café da manhã com elas. Kazuki, atrasada, apenas pede que ele saia da frente de maneira grosseira. Miwa devora a refeição em segundos, sem sequer dar atenção, voltando de imediato ao jogo. Yu suspira e decide cozinhar sozinho. Enquanto prepara a comida, lembra-se de sua mãe, que também saía apressada sem comer o que ele preparava. Mas depois enchia a geladeira de pratos prontos só para si. Ele pensa que prodígios são egocêntricos, movidos apenas pelo que acreditam ser mais importante. Isso o deixa pessimista. Se não conseguiu lidar nem com sua própria mãe, como conseguiria conviver com as 3 irmãs? É então surpreendido por Nico, que aparece diante de um café da manhã grandioso feito por ele, e o explica que utilizou ingredientes que estavam quase estragados. Ao ver o alívio da garota, ele oferece um pouco para ela. Nico tenta se fazer de difícil, mas quando percebe que ele comeria tudo sozinho, acaba cedendo. Ainda assim, critica a refeição, dizendo que está desbalanceada, sem a quantidade exata de proteínas e gorduras que precisa. Yu se pergunta se ela realmente conta nutrientes toda vez que vai comer, e Nico responde que sim. Para ela, você é o que você come, e cuidar do corpo é tão essencial quanto treinar. Enquanto Nico e Mifa correm atrasadas para seus compromissos, Yu pensa que elas só lhe dão dor de cabeça. Recorda que sua mãe também seguia dietas rigorosas para conquistar papéis, e percebe que tanto artistas quanto atletas acabam cegos por suas próprias obsessões. Quando notou isso em sua mãe, deixou de conversar com ela por não conseguir compreendê-la. Vendo que as irmãs estavam prestes a sair, Yu toma coragem e pede para que esperem. As 3 se assustam, achando que haviam esquecido algo, mas ele apenas deseja um bom dia a todas. Sem reação, elas ficam sem palavras, até voltarem ao normal pouco depois, dizendo que aquilo era uma bobagem. Yu sorri, convicto de que não vai desistir. Porém, ao entrar no carro, Nico se olha no espelho e percebe que está corada, sem entender por que aquelas palavras simples mexeram tanto com ela.
E já as outras duas ficam encabuladas, recordando das palavras dele. Todas as três, no fundo, percebem que aquela saudação tola acabou sendo mais marcante do que imaginavam. Enquanto isso, em sua residência, o Sr. Mecadono telefona para o rapaz em busca de novidades.